redenção pelo seu sangue. A única maneira de tirar esse mal dentro de você, porque todo ser humano sem Deus só pensa em 3 coisas: sexo, drogas e rock and roll. Só quer o prazer, é a busca pelo prazer, é a busca pela recompensa. O que importa é eu ter prazer. É a filosofia que surgiu lá, se não me engano, no século XVII, com a ascensão do iluminismo. A filosofia da busca pelo prazer máximo. Se me dá prazer, vamos fazer. Se me dá satisfação, vamos fazer, não importa se um segundo depois eu quebrar a cara. Então o homem busca e nunca acha. A Bíblia diz que nos últimos dias, Deus enviará fome à terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E andarão vagabundos de uma terra a outra terra, buscando a palavra de Deus e não a acharão. Nós já estamos vendo aí o decreto do governo. Primeiro vai usar de pretexto em nome da saúde, em nome da paz. É aquilo que a Bíblia diz: quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Primeiro fecham as igrejas. Depois a Bíblia diz que expulsar-vos-ão das sinagogas, e se alguém vos matar, cuidará. Está fazendo um serviço a Deus. Nos últimos tempos, os discípulos do Senhor morreriam. E é o que aconteceu. Tiago foi morto à espada. Pedro, Paulo, os apóstolos morreram para trazer a nós a mensagem da cruz. A mensagem que pode libertar o homem desse mal. A mensagem que pode fazer a lésbica voltar a gostar de homem. A mensagem que pode fazer o ladrão passar a ser honesto. A mensagem que pode fazer a feminista voltar a ser feminina, mas se arrepender e se converter. A mensagem que pode fazer o homossexual voltar a ser natural, ser normal aos olhos de Deus. O que Deus quer é que os homens venham ter conhecimento da salvação e se arrependam dos seus pecados. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, se você morrer hoje de coronavírus, você acorda no inferno. Você não vê a mídia noticiando que em São Paulo, por dia, a média de pessoas que morrem de coronavírus é 400 pessoas. A média está chegando por dia. Você pode ser uma dessa média. E o que você vai fazer? Quando você chegar diante do juiz, o juiz dos juízes, que conhece o teu pensamento, as intenções, as suas obras, você vai chegar diante dele e falar: Senhor, eu alimentei os pobres, eu distribuí marmitas aos mendigos, eu distribuí meu dinheiro, eu cuidei dos animais, eu criei meus filhos, eu fui um trabalhador honesto. Mas dentro do seu coração ainda havia incredulidade. Você não cria que Jesus morreu pelos seus pecados. Você deve falar como o ladrão da cruz. Para você chegar até Deus, o ladrão da cruz diz: nós com justiça recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Muitas tribulações e angústia a paga pelo seu pecado, né? Muitas dessas causas, algumas se vem é porque o cristão está praticando a verdade. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com Jesus você triunfa, com Jesus a libertação, com Jesus a vitória. Mas com o diabo é um abismo puxando o outro, né? Primeiro um abismo puxa o outro. Começa se masturbando vendo pornô, depois está saindo com prostituta, depois se torna um homossexual, depois está fazendo sexo como animais, que é como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, Deus teve que reduzir a cinza Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os encerrou nas cadeias de escuridões das trevas. E
E Deus não poupou no mundo antigo de Noé, mas salvou a Noé, a oitava pessoa. E Deus condenou a subversão, a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas hoje há esperança, há salvação. Jesus salvou o ladrão da cruz no último segundo. Você pode estar infectado com todo tipo de vírus. E o pior vírus não é o coronavírus. O pior vírus é o pecado. É o pecado. Porque o pecado te afasta de Deus. A Bíblia diz: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e encobrem o seu rosto para que não vos ouça. A Bíblia diz em 1 João 3,8: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Quando você pratica o pecado, o seu pai é Satanás. Mas se você se arrepender, Deus transporta você das trevas para a luz em um segundo. Se você crê que Ele morreu pelos seus pecados, se você crê que Ele era o Messias, se você crê que Ele era o Santo de Deus, o Altíssimo, Jesus morreu na cruz para nos libertar da maldição da lei e nos resgatar. Pela graça sois salvos mediante a fé. A Bíblia diz no livro de Efésios, eu vou ler. Efésios capítulo 2: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com eles, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Jesus abriu a porta da graça. Ele morreu pelos bêbados, pelos maconheiros, pelas prostitutas, pelos pagãos, pelos espíritas, pelos idólatras, para que não vaiam para o inferno. Jesus falou: se o teu olho te faz pecar, corta-o e lança-o fora. Se o teu braço, se o teu pé te faz pecar, corta, arranca-o e lança-o fora. Porque é melhor entrar no reino dos céus faltando um olho, um braço, uma perna, do que com o corpo inteiro para o inferno. O que você vai fazer diante do juiz? Você vai subornar a Deus? Qual é a sua garantia aqui na terra? Já garanti, já enchi o meu celeiro, já estou vacinado, está tudo bem com a minha família, estou tranquilo. A Bíblia vai dizer que Deus vai dizer naquela noite: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado e para quem será. Assim é aquele que ajunta riqueza para si e não é rico para com Deus. Fazei bolsas que não se rasguem, ajuntai tesouros que não se envelhecem, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o seu coração. Seu tesouro está no sexo, seu tesouro está na tua saúde, seu tesouro está na sua riqueza, está no seu poder, você vai para o inferno se você não se arrepender. A Bíblia diz: lá o ladrão não rouba, a traça não corrói, lá não minam e também não roubam. Lá no inferno haverá pranto e ranger de dentes, Jesus falou. É a pior morte. A Bíblia diz: não tem mais aquele que mata o corpo e não podem matar a alma. Mas se eu vos dizeis a quem vocês devem temer: aquele que depois de pegar o corpo, lança no inferno junto com a alma. Lá no inferno você vai estar consciente. O inferno não é aqui na terra. O inferno é embaixo da terra. Mas aquele que é sábio se desvia para as coisas do alto.
aquele que é tolo, insensato. Nos últimos dias, escarnecedores virão dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais morreram, a terra e o céu permanecem do jeito que está. Eles ignoram isto, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mas Ele é longânimo e tardio, querendo que todos se salvem. Jesus falou que a vontade de Deus é que nenhum daqueles que Ele me deu se perca, mas o ressuscite no último dia. Jesus não quer que você se perca, Ele quer que você guarde a tua coroa, guarde a tua salvação. Você não está vendo os sinais que estão acontecendo? Sedições, escândalos, falsos profetas surgindo, homens comercializando o evangelho, fazendo piadas, escárnio, zombaria com as coisas de Deus, se tornando humorista de stand-up comedy gospel. É o que a Bíblia diz: nos últimos tempos haveriam tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, soberbos, ingratos, irreconciliáveis, sem afeto natural, sem amor para com os bons, desobedientes a pais e mães, blasfemos. Esses que surgiriam, destes a Bíblia diz: afasta-te deles. Jesus falou: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pedro falou: como também houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que encobertamente introduzirão heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, e muitos seguirão as suas dissoluções. Tem pastor indo para prostíbulo, tem pastor indo se prostituir, e depois vai lá na igreja lá, pedir o dízimo, pedir oferta. São como sepulcros caiados, por fora realmente parece formoso, mas por dentro estão cheios de ossos de imundícia. Então, salvai-vos dessa geração perversa. É a geração que matou o Senhor Jesus. Se Jesus voltasse hoje, você provavelmente gritaria: crucifica-o, porque os seus pecados testificam que você odeia a Deus. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e não querem vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Não quer vir para a luz, quer continuar fumando sua maconha, cheirando sua cocaína, enchendo a cara, mentindo, invejando, roubando, murmurando, e não quer reconhecer que é um miserável pecador. Reconhecer que é um pecador, muitos reconhecem, mas reconhecer que merece o inferno, que merecia morrer na cruz, isso não. Ai, tadinho de Jesus, ele não merecia morrer assim, ele não merecia sofrer tanto. Jesus vai dizer: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos, porque naquele dia dirão: monte, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que se assenta sobre o trono, da ira do Cordeiro. Os últimos dias seriam tempos trabalhosos. Não o trabalhoso, não é porque ia ter coronavírus, pandemia, terremoto, furacão, guerras. O trabalhoso é porque ia haver muitos avarentos, muitos soberbos, muitos dentro da igreja, enganando e sendo enganados. Os que querem piamente seguir a Cristo padecerão perseguições, mas os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então saia da ilusão do diabo, se arrependa dos seus pecados, larga a maconha, larga as drogas, larga a bebida, larga essa vida de prostituição e se arrependa. Jesus quer que você se torne um novo virgem. Você pare de praticar o pecado, pare de seguir as obras, mas todo mundo fala de Deus. Racionais falavam de Deus,
Cássia Eller falava de Deus, Renato Russo falava de Deus, todo mundo falava, está tudo, provavelmente esses que não se arrependeram foram para o inferno. A Cássia Eller dizia: eu peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Ela conhecia muito bem, era lésbica, preferiu ficar cheirando cocaína ao invés de dar bom exemplo para a filha, e acordou no inferno. O Renato Russo também vivia se prostituindo, falava de Deus, não, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, mas hoje está no inferno porque não se arrependeu. Então, Deus quer que os homens se arrependam, porque estamos na geração pior que Sodoma e Gomorra, travesti, transgênero, os homens, a Bíblia, é o que a Bíblia diz lá em Romanos 1, pois deixaram a mentira, pois deixaram a verdade e amaram a mentira, trocaram a Deus, converteram a glória de Deus na infâmia dos homens, transformando os homens em deuses. Então é isso que acontece. Como nos últimos tempos, como não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os abandonou. Busque a Deus enquanto se pode achar. A Bíblia diz: aqueles que me buscarem encontrarão, mas aqueles que me rejeitarem, eu o rejeitarei, diz o Senhor. Então busque a Deus. Deus é muito misericordioso. Deus quer perdoar os seus pecados. Deus quer te curar. Deus quer te salvar. Deus quer te libertar. Mas você tem que buscar a Deus de todo o coração, amá-lo com toda a tua alma, a tua força. É a única maneira de você escapar do inferno. Amém? Deus abençoe.